Aleluia. Glórias a Deus, graça e paz. Vamos ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus. Diz que nós éramos infiéis, mas Ele nunca deixou de ser fiel a nós. Fiel é Deus pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus. Diz que nós somos chamados para viver em comunhão com Jesus, mas nós fomos chamados, quando nós fomos chamados, nós estávamos no mundo louco, numa vida louca, uma vida de pecado, de iniquidade, doenças, loucura, vaidade, vícios. Mas Deus foi e chamou a gente para a comunhão com seu Filho. E o que acontece com um pecador que Deus o chama para viver a vida em comunhão com Cristo? O que acontece com essa pessoa? Ela é castigada, ela vai ter que falar a Jesus todos os pecados dela? Não, meu amado. Quem faz isso é o homem. Deus acolhe aquela pessoa. Jesus acolhe em seus braços gostosos, maravilhosos e torna ela uma pessoa sábia. Tira aquele espírito, aquela mente de cavalo que está lá em Salmo 32:9, diz que antes de Deus chamar a gente para Jesus, a gente veio com uma mente de cavalo, não tinha entendimento nenhum, era nécio, neófito todo. Nós crentes que estava abafando, mas nós estávamos enganados e enganando a nós mesmos. Quando Deus chama uma pessoa pela sua fidelidade e dá para Jesus, Ele dá à pessoa a mente de Cristo. Passamos a pensar como Jesus pensa. Está escrito o que acontece com uma pessoa quando ela chega a Jesus, dada por Deus. Mas vós, 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos fez e foi feito para Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Diz que quando uma pessoa começa a ter andar com Jesus, ela torna-se uma pessoa sábia, inteligente, ela tem a plenitude da inteligência divina. A pessoa é sábia. Eu lembro quando eu era criança, eu ouvia falar que a Igreja Católica sempre espalhou que nós evangélicos éramos ignorantes, sabia de nada, analfabeto. Estava falando deles, porque nós temos a sabedoria de Jesus, tornamos pessoas sábias. Tão sábio que quando um padre prega, a gente já sabe que ele não está falando a verdade. E sabe quando ele fala alguma palavra verdade, que é verdadeira. Nós sabemos que uma coitada que não sabe ler, católica, cheia de rosário, cheia de terço, cruz, santo, é só uma escrava de Satanás na mão de homens, cheia de doença. E quando nós aprendemos, sabemos que a salvação é Jesus que dá, Ele é o caminho. Nós somos muito sábios, meus amados. Toda pessoa que Deus dá para Jesus, ela torna a pessoa sábia. Nós somos mais sábios do que um médico que estuda 8 anos para
exercer a medicina. Nós somos mais sábios que um juiz ou um advogado que estuda 6 anos. São pessoas sábias, porque temos a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo é a sabedoria que está em nós. Diz que nós nos tornamos também pessoas justas. Nós participamos da justiça de Deus. Nós somos pessoas separadas. Jesus separa a gente do pecado. Ele separa e diz que nós nos tornamos redenção, ou seja, nós participamos da redenção. Jesus removeu todo o pecado, todos os pecados de nós. Peça a Deus para dar sua vida para Jesus. João 6,37, 6,44, 6,63 diz que ninguém vai para Jesus sem que Deus o dê. Fiel é Deus, que hoje Ele está te chamando para viver uma vida de comunhão com Jesus. Se tornar-se uma pessoa sábia, sem pecado, separada e participante da justiça de Deus. Assim diz o Espírito Santo. Bendito e soberano Senhor, Deus de amor, de compaixão, cheio de graça. Nós somos tão sábios que sabemos que Maria não tem graça para nós. Quem tem é o filho dela, ela nos ensinou. Ô Espírito Santo, obrigado por esta graça que você nos deu de tornarmos pessoas sábias, poderosas, mais que vencedoras, conduzindo sempre em triunfo, cheia de poder, o povo especial. Visita, meu Pai, a vida deste homem, dessa mulher, que são só meros religiosos. Oh, meu Pai, nossos familiares, irmãs e irmãos, pais e mães, filhos e filhas, que ainda estão na religião da idolatria, a misericórdia que você teve conosco, a fidelidade, estende, como disse Jabez, estende o todo, a estrada da bênção sobre nossas famílias, Deus, e liberta-os como você nos libertou, Senhor, porque você é fiel. Você é fiel, Pai. Nós éramos pecadores, vivia em pecado, mas você, infiel, você nunca deixou de ser fiel conosco. Você é fiel com este homem também, com a sua família, Deus, porque você irá salvar todos da nossa família. Eu oro em nome de Jesus. Graça e paz. Inscreva-se no canal e deixe seu joinha.